É impressionante como as coisas mudam depressa no MMA, porque meses atrás a gente já estava dando como certo que o Jon Jones iria se aposentar agora, em novembro, depois da sua luta contra Stipe Miocic. Tudo levava a isso, o próprio Jones dava cada vez mais afirmações de que iria se aposentar em novembro, e a gente já estava falando de Alex Poatan contra Tom Aspinall pelo cinturão dos pesos pesados em 2025. Mas agora, depois da luta entre o Jones e o Miocic, as coisas estão mudando completamente, e as notícias que vêm surgindo e as afirmações do próprio Jones estão levando a crer que o contrário vai acontecer, que na verdade Jon Jones vai sim continuar a lutar e parece que já tá com a sua próxima luta sendo negociada. E isso me faz lembrar o que eu falei na minha análise após a luta do UFC 309, que Jon Jones pode estar prestes a cometer o maior erro da sua carreira, que pode se tornar o maior arrependimento da vida dele. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho o que a gente vinha comentando desde o início desse ano. Primeiro, a gente sabia que Jon Jones não iria enfrentar Tom Aspinall para unificar os cinturões do peso pesado. A cada entrevista ele dizia que não tinha o menor interesse em enfrentar o inglês, porque, segundo ele, é um cara que tá vivendo apenas um momento, não é um cara que agrega tanto o seu legado, diferente do Miocic, que é o maior peso pesado da história do UFC, e apesar de ter mais de 40 anos de idade, ainda assim é uma vitória muito maior do que o Tom Aspinall. Se aproximando da luta de fato entre Jones e Miocic, o campeão dos pesos pesados dizia que muito provavelmente essa seria a sua última luta, que seria a sua despedida. Mas aí a luta aconteceu, Jones teve uma performance impecável, apesar que eu achei ele mais lento do que o normal. Não há como negar que ele venceu todos os rounds com direito a 10-8 no primeiro e um nocaute técnico no terceiro. Resultado, o campeão se empolgou e ao invés de encerrar com chave de ouro, talvez a maior carreira que esse esporte já viu, ele decidiu dobrar a aposta e continuar lutando. E agora a gente vê uma grande mudança de narrativa. Basicamente virou o contrário, porque em entrevista agora pro Smo, nessa semana, o Jon Jones falou que já tá negociando a sua próxima luta, que já tá voltando aos treinos e que, mais do que provavelmente, ele vai voltar a lutar em 2025. E aí o pessoal pode estar se animando. Ah, mas o Jon Jones falou na coletiva de imprensa após a luta que o que ele queria era o Poatan, que ele não quer enfrentar o Tom Aspinall, estava até disposto a abrir mão do cinturão dos pesos pesados, mas ele queria Poatan, não queria nada com o inglês. Pois bem, parece que as coisas estão mudando, porque quem também disse que tá em negociação para sua próxima luta e tá com um sorriso de orelha a orelha é o próprio Tom Aspinall, que logo após o UFC 309 ficou horas em uma reunião com o Dana White e o Hunter Campbell debatendo os próximos passos, e quando acabou essa reunião às 4 horas da manhã, quase 4 horas da manhã, ele estava sorridente dizendo que deu tudo certo. Ou seja, dá a entender que ele conseguiu sim, de fato, a luta contra o Jon Jones. Ou pelo menos uma espécie de garantia que vão tentar de tudo para essa luta acontecer. Ah, mas como é que vão convencer o Jon Jones a fazer uma luta que ele mesmo disse publicamente que não quer? É muito simples, usando a linguagem universal. Os zeros, o dinheiro. Bota mais 1, 2 zeros ali no cachê do Jon Jones que tá tudo resolvido. Ele mesmo falou que, se pagarem bem, ele considera enfrentar o Aspinall. E eu acho que é isso o que vai acontecer. Eu acho que estão programando, estão encaminhando a luta entre Jon Jones e Tom Aspinall para 2025. Provavelmente na Semana Internacional da Luta, que deve acontecer em junho ou julho. E essa história é muito interessante, porque existe um grande paralelo entre esse momento da carreira do Jon Jones e a carreira do Anderson Silva. Pra quem não sabe, lá em 2012, depois que o Anderson Silva venceu Stephan Bonnar no Brasil, tava tudo certo pro Spider se aposentar. Ele tava pronto pra pendurar as luvas e seguir em frente com a vida. Tava decidido, já tinha conversado com a família, já tinha falado com Dana White e Lorenzo Fertitta que iria se aposentar. Coincidência ou não, da mesma forma que o Jon Jones já vinha avisando que também iria se aposentar na luta contra o Stipe Miocic. Mas aí o que aconteceu com o Anderson Silva? Ele acabou recebendo um presente do Dana White, um carro esportivo Bentley, que, segundo o Anderson, não foi um presente pelos serviços prestados, mas sim um incentivo. Toma esse carro aqui e, olha, repensa essa história de aposentadoria. E aí, Anderson entendeu o recado e depois renovou seu contrato com o UFC, desistiu da aposentadoria. E eu tô sentindo que a mesma coisa tá acontecendo com o Jon Jones. Ele tava decidido a se aposentar, mas a malemolência, a lábia do Dana White e do Hunter Campbell
fizeram ele ficar mais um pouquinho. Só que ao invés de receber um Bentley como Anderson Silva, provavelmente Jon Jones vai receber uma alta no seu cachê. Dana White pode não ser lutador, mas o seu cartel na mesa de negociações é admirável. Não é invicto, ele já perdeu algumas negociações, mas na maioria das vezes ele consegue o que quer, consegue convencer os seus atletas. Então acredito que sim, ele conseguiu convencer Jon Jones a permanecer por mais algum tempo. O grande problema é o seguinte, eu falei pra vocês no vídeo depois do UFC 309, que essa decisão de não se aposentar pode ser a pior decisão que o Jon Jones tomou na sua carreira. Porque pensem bem, imagina se o Jon Jones tivesse se aposentado no UFC 309, batendo o maior peso pesado da história, vencendo em casa, em Nova York, no Madison Square Garden, na frente do presidente dos Estados Unidos. Essa teria sido a maior aposentadoria da história do MMA, superando com folga Khabib e Georges St-Pierre. Da mesma forma que se Anderson Silva tivesse se aposentado em 2012, ele teria sido eternizado como o grande Pelé das artes marciais mistas. Mas aí o que aconteceu? Anderson Silva mudou de ideia, recebeu aquele incentivo do Dana White para continuar lutando, e aí perdeu 2 pro Chris Weidman, foi pego no doping, perdeu pro Michael Bisping, Cormier, Adesanya, Cannonier e Uriah Hall. Deixou de lado uma daquelas que poderia ter sido Deixou de lado aquela que poderia ter sido uma das maiores aposentadorias do MMA para receber 7 derrotas nas próximas 9 lutas. Por isso eu tô achando, Jon Jones pode estar cometendo o maior erro da sua vida. Ele deveria ter se aposentado no UFC 309. Primeiro porque existe uma chance real de derrota. Eu acredito que o Tom Aspinall tem muita chance de vencer o Jon Jones, principalmente porque, comentei depois do evento, eu achei aquela versão contra o Miocic, apesar de ter dominado a luta, como a versão mais lenta que eu já vi do Jon Jones. Existiam momentos ali que se fosse um cara mais rápido, com mãos mais rápidas, como a do Tom Aspinall, poderia ter derrubado o Jones. Sem falar que, depois de tudo isso que aconteceu entre ele e o Aspinall, uma derrota pro inglês iria pegar muito mal, iria manchar seu legado. Imagina só, o cara que o Jon Jones evitou a todo custo enfrentar, do nada vence ele. Rola uma revanche imediata e ele acaba perdendo de novo. Eu continuo achando que mesmo que o Jon Jones perca 1 ou 2 lutas pro Tom Aspinall, ele continua como o maior de todos os tempos. Mas não há como negar que não vai ser mais um consenso. Seu legado com certeza vai ser manchado se ele perder 1 ou 2 lutas pro Tom Aspinall. É aquela história do show do milhão. Ou você decide sair com 500 mil, ou dobra a aposta, podendo ganhar 1 milhão ou perdendo tudo. Particularmente eu acho que o Jon Jones deveria ter ido pra casa com 500 mil. Devia ter se aposentado no UFC 309 e se eternizado como o maior lutador de todos os tempos, sem correr o risco de sofrer uma derrota pra um cara que tá no auge, que é mais novo e que tem um jogo bom pra vencê-lo. Sem falar que o Tom Aspinall não tem absolutamente nada a perder. Se ele perder pro Jon Jones, beleza, aconteceu natural, perdeu pro maior de todos os tempos. Se vencer, fica eternizado na história como o homem que derrubou o rei. Beleza que também tem outro lado pra essa história, que esse ano de 2025 pode ser o ano que vai consagrar Jon Jones ainda mais como o maior de todos os tempos. Porque pensa o seguinte, imagina se ele luta com Tom Aspinall no início de 2025, vence o inglês, e aí no final do ano ele enfrenta o Poatan e também vence. Seriam 2 lutas, 2 vitórias que com certeza iriam agregar no cartel do Jones. O Aspinall, beleza, não é um nome tão renomado assim, mas era o grande representante de mais uma geração que o Jon Jones teria batido, e o Poatan por si só a vitória contra o Poatan já é um peso significativo. Se Jon Jones conseguir superar Aspinall e Poatan em 2025 e se aposentar logo depois, aí realmente eu acho que enterra qualquer tipo de discussão e ele se torna o maior lutador de todos os tempos, com a melhor aposentadoria que esse esporte já viu ou vai ver nas próximas décadas. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.